Uma denúncia feita nos Estados Unidos acaba de sacudir o sistema judiciário brasileiro. O Wall Street Journal, um dos jornais mais respeitados e influentes do planeta, acaba de publicar um editorial dizendo, com todas as letras, que Felipe Martins é um preso político. Sim, um jornal internacional cobrando justiça aqui no Brasil. E quando a imprensa brasileira se cala, a internacional fala alto. O caso de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, agora não é mais só uma polêmica nacional. Virou um escândalo com repercussão mundial. E a pergunta que não quer calar: por que o STF ainda não respondeu ao pedido de liberdade dele, mesmo depois de mais de um mês? Vamos destrinchar tudo isso agora. O quarto jornal mais lido no mundo pediu a liberdade de Felipe Martins. E isso já está repercutindo em toda a imprensa tradicional. Matéria do UOL. Editorial do Wall Street Journal. Defende liberdade de Felipe Martins. O mundo já reconheceu que Felipe Martins é um preso político injusto que deveria estar em liberdade. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Já faz mais de um mês que nós estamos com pedido de liberdade aguardando decisão. Sim, já faz mais de um mês que nós estamos aguardando o STF decidir as acusações, os argumentos da defesa, os trechos da lei que estão sendo ignorados e a pressão cada vez maior que está se formando contra a justiça brasileira. Fica com a gente porque o que você vai ouvir agora, poucos têm coragem de dizer. Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024, acusado de envolvimento numa suposta trama golpista. Desde então, mesmo fora da cadeia, segue com tornozeleira, sem poder sair do país e com a liberdade extremamente limitada. Tudo isso, segundo a defesa, por uma viagem que ele sequer realizou. O advogado Jeffrey Cicchini afirma que a prisão é manifestamente ilegal e que o STF está demorando além do razoável para decidir sobre o pedido de liberdade total. E isso, segundo ele, fere diretamente a Lei nº 13.869, a famosa Lei de Abuso de Autoridade. O artigo 9º dessa lei diz: decretar medida de privação da liberdade em desconformidade com as hipóteses legais é crime. E o mesmo artigo deixa claro: o juiz que mantém a prisão ilegal também responde criminalmente. O editorial do Wall Street Journal foi um alerta ao mundo. O jornal diz que o caso de Felipe Martins não está sendo tratado com imparcialidade e que as restrições impostas a ele configuram um cenário de perseguição política disfarçada de processo legal. Porque embora ele tenha saído da prisão, ele não está em liberdade. Felipe Martins está com inúmeras restrições à sua liberdade por uma viagem que não fez. E agora o mundo reconhece que ele é um preso ilegal, que qualquer restrição à sua liberdade é ilegal. Agora, o que diz a legislação brasileira sobre isso? Lei 13.869 de 2019, a famosa Lei de Abuso de Autoridade, diz no artigo 9º: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais é crime de abuso de autoridade. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária. Esse crime aqui, ele é um crime que atinge quem? Um juiz que mantiver uma prisão ilegal, que mantiver uma restrição da liberdade ilegal. Diz, incorre na mesma pena a autoridade judicial que, no prazo razoável, dentro de um prazo razoável, um mês para analisar um pedido de liberdade é razoável? Entendo que sim, até porque tudo nesse processo é 24 horas, se manifesta em 24 horas. Se manifesta em 24 horas. Agora, analisar o pedido de liberdade de um inocente em um mês, não faz. Deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. A prisão de Felipe Martins é manifestamente ilegal. Todo mundo já sabe, a justiça já sabe, mas Felipe Martins continua com restrições à liberdade. Isso no mundo ideal, isso na Suíça. Eles chamam atenção para o que chamam de manipulação judicial com finalidade ideológica. E isso é gravíssimo. Quando um jornal estrangeiro denuncia a judicialização da política e uso seletivo da lei,
o impacto atinge diretamente a credibilidade institucional do Brasil. E além das leis, há também o Código de Ética da Magistratura, Publicado pelo próprio CNJ. No artigo 8º, está escrito que o magistrado deve manter objetividade, imparcialidade e igualdade no tratamento das partes. mas segundo a defesa, o que se vê nesse processo é o oposto. Para a acusação, tudo é feito com rapidez. Testemunhas ouvidas, ações protocoladas, decisões em horas. Já para a defesa, silêncio. Um pedido de liberdade ignorado por mais de um mês. Isso é tratamento equilibrado? E tem mais, o artigo 12 desse código diz que o juiz deve evitar opinar publicamente sobre processos em andamento. Mas na prática, o que se vê? Vazamentos seletivos, entrevistas encomendadas e uma narrativa consolidada na opinião pública antes mesmo de um julgamento justo acontecer. Esse caso ultrapassa o nome de Felipe Martins. Aqui, o que está sendo testado é a integridade do sistema de justiça brasileiro. Porque se um cidadão pode ser privado de liberdade sem resposta adequada do STF, com o apoio de uma imprensa silenciosa, então nenhum cidadão está verdadeiramente seguro. E se um jornal dos mais importantes do mundo está gritando isso lá fora, por que a imprensa daqui não está fazendo as mesmas perguntas? Tem gente com medo de parecer que está defendendo o Bolsonaro. Tem um artigo que eu quero mostrar para vocês que até agora eu não vi ninguém mencionar. Não vi ninguém fazer referência ainda ao Código de Ética da Magistratura. Esse aqui é o site do CNJ, artigo 8º. Olha só o que diz isso daqui. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes. E evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Vocês enxergam nesse processo da trama golpista observância e respeito a esse artigo? Será que esse artigo, que eu digo, até agora não vi ninguém mencionar, está sendo observado? Segue o artigo 9º. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento. Ou seja, vai intimar a testemunha da acusação, intima também testemunha da defesa. Vedada, proibida, qualquer espécie de injustificada discriminação. Por que quando é para acusar, dá-se 24 horas, 48 horas para se manifestar? Porque quando a defesa pede a liberdade, nós temos que implorar há mais de um mês para que nosso pedido seja analisado. Mandado de segurança tem que ser feito, também não é analisado. Veja, está havendo preconceito e tratamento desigual? Artigo 12. Cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, imprensa, comportar-se de forma prudente e equitativa e cuidar especialmente, olha isso aqui, de abster-se de omitir opinião sobre processo pendente de julgamento. Veja, Código de Ética da Magistratura. Nós estamos agora, de novo, depois da imprensa internacional, inclusive, já estar cobrando isso, pedindo novamente a liberdade de Felipe Martins. O editorial do Wall Street Journal, vocês têm noção disso? Está gritando para o mundo que Felipe Martins é um preso inocente, é um preso político que deveria estar em liberdade. E nós, no Brasil, estamos implorando para sermos ouvidos. Nós só queremos que a justiça julgue. Estamos protocolando novo pedido de liberdade para Felipe Martins. Manifestamente, gritantemente inocente. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E Mas isso não tem nada a ver com bolsonarismo, lulismo ou qualquer ismo. Isso tem a ver com o Estado de Direito, com a Constituição, com a liberdade que vale para todos, inclusive para quem você discorda. E o editorial do Wall Street Journal já está repercutindo do Congresso.
Deputados da oposição estão pressionando por explicações do STF e exigindo celeridade e isonomia no julgamento dos acusados. E tem mais, está crescendo o coro por investigações sobre abusos judiciais. E o STF, pressionado, vai precisar se posicionar. A imagem do Brasil lá fora está em jogo. O editorial do Wall Street Journal mostra que a comunidade internacional está assistindo e não vai mais aceitar passivamente o que parece ser uma justiça de 2 pesos e 2 medidas. O novo pedido de liberdade de Felipe Martins já foi protocolado. E agora, mais do que nunca, a sociedade civil, a mídia e as instituições precisam acompanhar de perto cada passo desse processo. Não por Felipe, mas pela democracia. Aqui no canal O Poder na Política, a gente segue firme no compromisso com a verdade, com a justiça e com o Brasil. Porque democracia não é seletiva e liberdade não é favor, é direito. Até a próxima e que nesse país a justiça volte a ser cega, mas nunca surda ao clamor por liberdade.